No último episódio, nós vimos a perfeição e a beleza da lei de Deus. A lei dele é como um professor que nos ensina como Deus quer que nós vivamos. É fácil pensar, eu estou bem, eu estou muito bem. Mas quando olhamos a lei dele, nós vemos que estamos longe de chegarmos ao padrão de Deus. Nós ficamos separados do Deus Santo. Mas Deus nos ama. Ele quer um relacionamento conosco mais do que nós queremos. Mas o pecado deve ser punido. Nós temos que ser responsabilizados. Deus sabia disso. E Ele proveu para que os nossos pecados fossem perdoados. Vamos ouvir o Arlan explicar a solução para o nosso problema com o pecado e nos dizer sobre o Deus que nos ama. Deus deu os 10 mandamentos para que fossem como um espelho, mostrando às pessoas o quão pecaminosos eram seus corações comparados a seu perfeito caráter. A entrega da lei era uma parte importante do plano de salvação de Deus. Ele sabia que se as pessoas pudessem reconhecer o fato que eram pecadoras, iriam entender que precisavam de alguém para salvá-las de seus pecados. Esse alguém seria o libertador prometido. Mas até a sua chegada, Deus revelava um meio pelo qual seu povo fosse perdoado e não recebessem a punição que mereciam pelos seus pecados. Porque lá, no Monte Sinai, Deus não somente deu a seu povo a lei, mas Deus também revelou a Moisés o seu plano de expiação. Expiação é tirar do homem a punição de Deus, ao invés de lançar a punição sobre o povo pecador. Deus proveria um meio onde a sua punição seria desviada. Os requisitos da expiação seriam realizados numa grandiosa estrutura móvel, o tabernáculo. No tabernáculo, Deus prometeu ao seu povo: eu viverei no meio deles. Deus é onipresente. Significa que Ele está presente em todos os lugares. Mas para seu povo verdadeiramente entender que Ele estava com eles, Deus manifestou sua presença através de uma nuvem que pairava sobre o tabernáculo. Mais tarde, este seria substituído por algo permanente, o templo. Mas até esse dia, o tabernáculo seria o centro das atividades relativas à expiação. No passado, homens como Noé e Abraão, seguidores de Deus, trouxeram ofertas e sacrifícios a ele. Mas agora, com o tabernáculo, Deus deu aos israelitas uma forma para fazer a eles seus sacrifícios. Estas instruções foram gravadas para eles nos livros de Êxodo e Levítico. Deus também escolheu homens para representar a nação no cumprimento das exigências que Deus havia instituído. Eles eram chamados de sacerdotes. Esses eram os responsáveis por trazer as ofertas e sacrifícios a Deus no tabernáculo. O líder dos sacerdotes é chamado de sumo sacerdote. Deus falou aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta, que seja trazido do rebanho de ovelhas ou do gado. Mas não poderia ser qualquer animal. Deus deu-lhes instruções bem específicas, dizendo: oferecerás um macho sem defeito. Todos os animais ofertados ao Senhor deveriam ser perfeitos. Não poderiam ter nenhum defeito. Isto servia para simbolizar a perfeição moral que Deus exigia. O versículo continua: Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor.
Perceba que o homem não está dando a si mesmo de presente ao Senhor. Em nenhum momento um homem foi examinado ou questionado. Ninguém perguntou: você tem orado? Tem ajudado os pobres? É um bom cidadão? Não! O homem não era examinado, o homem era pecador. O animal era examinado, o animal tinha que ser perfeito. Não podia ter defeito. O animal era o substituto do homem. Um substituto é quem toma o lugar do outro. Naquele dia, aquele animal foi examinado e aquele animal foi aceito no lugar do homem. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto. Quando aquele homem colocava sua mão sobre a cabeça do animal, estava admitindo: sou um pecador, mas estou trazendo este animal como meu substituto para morrer em meu lugar. Versículo 4 diz: para que seja aceito em seu lugar como expiação por ele. Lembre, expiação significa retirar a punição de Deus. Deus dizia ao homem: porque este animal está sendo punido em seu lugar. Eu desviarei meu julgamento para longe de você. Porque o pagamento do pecado é a morte. O animal era morto no lugar do homem. Seu sangue derramado. Em Hebreus 9:22, Deus diz: sem que haja derramamento de sangue, não há perdão. E em Levítico 17:11, Deus também explica: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem expiação por si mesmos no altar. E é o sangue que faz a expiação pela vida. Uma vida foi dada no lugar de outra. E quando Deus viu o sangue do sacrifício, sua punição foi desviada do homem, porque um substituto tinha tomado seu lugar. Aquele animal pecou e desobedeceu os mandamentos? Não! O animal era inocente. O homem pecou. Ele desobedeceu os mandamentos. Era culpado. Era um pecador. Porque o pagamento pelo pecado é a morte. O homem merecia morrer. Mas um substituto morreu para que o homem pudesse viver. Um inocente morreu no lugar daquele que era culpado. E assim, a punição de Deus foi afastada. É incrível. Deixe eu repetir essas palavras. Um homem inocente morreu no lugar de um homem culpado. Essas palavras desafiam o entendimento humano. Quando um pecado é cometido, tem que haver punição pelo pecado, ou tudo na vida vira um caos. Assassinato, morte, mentiras, adultério, ódio, raiva, eles se tornam normais quando o pecado não gera consequências. Tudo se torna um caos. Tem que haver justiça. Porém, quando a justiça se junta à misericórdia, há paz, propósito na vida. Por isso que Deus exige justiça, mas dá misericórdia. Estamos falando dos problemas mais profundos da humanidade: vida, morte e perdão. O Deus eterno, aquele que criou o universo, o Deus que tudo sabe e que é todo-poderoso, mas ele também é absolutamente pureza. Ele nunca pecou, mas todos nós falhamos miseravelmente. Então, como eu e você podemos chegar a Deus, que é perfeito em sua pureza? Só tem uma forma: nós temos que ser perdoados. Isso só pode acontecer se outra pessoa for punida pelos nossos pecados e fracassos.
Aconteceu uma coisa no começo da história dos Estados Unidos sobre um professor e um aluno que nos ajuda a entender essa grande verdade. Durante os dias iniciais da formação dos Estados Unidos, tinham umas escolas com apenas uma sala. Tinha uma escola onde os alunos eram muito desrespeitosos. Todo professor que chegava naquela escola se demitia porque não conseguia ensinar os alunos por causa do caos completo na sala de aula. Um dia, um professor muito sábio chegou na escola. O professor olhou para os alunos antes de falar e disse: "Alunos, nós precisamos ter regras." Todo mundo riu. "Mas vou deixar vocês criarem elas." Todo mundo comemorou. Depois, um aluno grande chamado Big Tom disse: "Tá bom, professor, sem mentiras." Todo mundo riu de novo. E depois começou a ditar as regras. Sem roubar, sem colar, sem brigar. Toda vez que criava uma regra, o professor escrevia no quadro a giz. Depois o professor disse: "Se alguém quebrar as regras, tem que sofrer uma punição." "Qual é a punição?" O Big Tom falou de novo. "Pancadas nas costas com um taco de beisebol umas 10 vezes." Os alunos disseram: O professor falou pro Big Tom que essa punição era pesada. Mas os meninos queriam parecer durões e começaram a gritar: uma surra nas costas com um taco 10 vezes. E a pessoa não pode estar de casaco." Então o professor concordou e escreveu a punição no quadro. Uma coisa incrível aconteceu. Todo mundo foi muito, muito bonzinho e ninguém quebrou as regras. Até um dia, alguém roubou o almoço do Big Tom. O professor perguntou: "Quem roubou o almoço do Big Tom?" Silêncio. Ele perguntou de novo. Ninguém falou. Então o professor disse: "Tá bom, se ninguém confessar, então todo mundo vai ser punido." As crianças ficaram horrorizadas. E mais silêncio. Um garotinho no final da sala ficou de pé, com lágrimas correndo pelo rosto, e disse: "Professor, eu roubei o almoço do Big Tom." "Vem aqui para frente, tire o casaco e se debruce sobre a mesa." O menino nunca tinha tirado o casaco na frente de todo mundo e começou a chorar. "Não, por favor, não me faça tirar o casaco." Foi o que todo mundo concordou em fazer. "Então tire ele." Quando o menino tirou o casaco, eles ficaram surpresos. Ele era tão magro porque não comia quase nada. O professor ficou em choque e não queria mais punir o menininho. Ele não sabia o que fazer. Se ele não punisse o menino, então ninguém mais respeitaria as regras e aquela turma seria um caos mais uma vez. O professor levantou o taco e engoliu. Mas antes do professor bater no menino, o Big Tom ficou de pé e gritou: "Não, professor, não, eu entendo. Alguém quebrou as regras e alguém deve ser punido. Mas mesmo que o menino tenha roubado meu almoço, deixe que eu leve a surra no lugar dele." O Big Tom correu para a frente da turma, tirou o casaco, se debruçou e levou a surra pelo menino. Quando acabou, o menino correu até o Big Tom com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse: "Obrigado, Big Tom, obrigado. Você foi punido no meu lugar. Eu te amo. Eu sempre vou ser seu amigo, porque você se ofereceu para ser punido em meu lugar." Não tem relacionamento maior de amor do que aquele que nasceu na justiça junto com a graça. Santidade cheia de amor. Julgamento junto com perdão. Deus ama você e a mim. Ele quer ter um relacionamento conosco. Por isso, tinha que ter um substituto para ser punido pelos nossos pecados, ou nós morreríamos. Mas essa é a maravilhosa verdade do que nós vimos. O próprio Deus proveu um cordeiro para ser punido pelos nossos pecados. A oferta do cordeiro foi um ato de fé para o povo de Israel. Eles estavam ansiosos pelo dia em que Deus proveria um cordeiro eterno para ser punido pelos nossos pecados. E então foi Ele mesmo que disse: "Tetelestai, está tudo consumado." Quando você conhecer e entender quem Ele é, você vai correr até Ele e dizer: "Eu te amo. Você foi punido pelos meus pecados.
Eu quero ser seu amigo para sempre.